Olá, minhas irmãs, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que esse canal possa ser uma ferramenta, né, usada para que você possa adquirir conhecimento, porque Jesus disse na sua palavra que o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então, nós vemos nos tempos de hoje, minhas irmãs, que muitas mulheres querem ser amadas. Eu quero ser amada, eu quero ser muito amada. Mas para você alcançar essa condição, minhas irmãs, ser amada por um homem, estou falando aqui de um relacionamento amoroso, você está amando, mas não está sendo amada. Qual seria a origem disso? Simplesmente porque você não é uma pessoa interessante? Porque você não conseguiu despertar o amor dessa pessoa? Ou pode ser pelo fato de você estar errando, e errando feio, consigo mesma. Porque, minhas irmãs, fato é que todas mulheres são dignas de serem amadas. Há mulheres que dizem, eu nunca fui amada. Mas nós temos que observar alguns detalhes, minhas irmãs. Fato é que para você ser amada por pessoas, você tem que saber que você precisa se amar em primeiro lugar. Porque se você não se amar, você jamais conseguirá ensinar as pessoas a te amarem. Uma pessoa pode ser amada quando primeiro ela se ama. E o que nós estamos vivendo, minhas irmãs, nesses últimos tempos, mulheres obstinadas para terem o amor de um homem, mas elas mesmas não se amam e nem sabem como começar a fazer isso em suas vidas. E como querer receber se você mesma não se dá? Como querer ter isso de alguém se você nem sabe o que significa isso? Porque, minhas irmãs, eu me refiro a algumas mulheres aqui que têm amado muito a outra pessoa, mas não tem se amado. E quem se ama se torna admirável e começa a ser amada, começa a ser valorizada, porque o amor começa por nós, minhas irmãs. Tem uma frase que eu anotei aqui, algumas frases, né, que eu espero que possa te ajudar. Porque o amor começa por você. O amor, o respeito, tudo é por você. Se você não souber isso, com certeza você não vai ser amada. Porque quem não se ama não pode receber amor de outras pessoas. Eu vejo, minhas irmãs, algumas mulheres trabalhando com mulheres há muito tempo, né, alguns anos. Eu vejo algumas mulheres errando. E todas nós estamos passíveis de errar. O problema não é errar. O problema é continuar errando. E pior, consigo mesma. Minhas irmãs, eu vejo mulheres aqui se entregando de corpo, alma e espírito para o parceiro. Elas fazem tudo. Elas dão o tudo delas. Porém, elas esquecem que agindo assim, elas vão perdendo, não vão ganhando. Porque há na cabeça de algumas que se eu me entregar de corpo, alma e espírito, eu vou receber. Mas na verdade, você perde. Primeira coisa, quando você se dá toda, por completo, você primeiro esquece de você própria. Você já se abandona. Porque você pode amar o outro, claro, 100%. Amar um amor incondicional, o amor de uma entrega verdadeira, de 100% de entrega, sim. Mas há mulheres, minhas irmãs, que fazem isso e vão se esquecendo pelo caminho, ao ponto de olharem para trás e falar quem eu era, quais eram os meus gostos, né? Minhas preferências. Cadê eu? Ela se esquece lá no caminho atrás. Por quê? Porque ela só enxerga o homem. Ela se abandonou.
E aí, em vez de ela achar que vai ganhar com isso, ela começa a perder. Porque aos olhos dele, minhas irmãs, ela se torna uma pessoa sem personalidade, sem essência própria. E sem aquela pessoa que um dia ele se interessou. Porque quando ele se interessou em você, ele viu algo, correto? Ele viu algo em você. Mas quando você só vive em função dele, você se anula. E a pessoa observa isso, minhas irmãs. As pessoas observam quando você está se abandonando, quando você está deixando de fazer o que você gostava. Por exemplo, você tinha um hobby antes solteira, você tinha um hobby que você gostava, mas em função da relação você se abandona. E o seu companheiro te observa isso. E ao invés de ele te admirar, ele começa a não admirar mais. Porque, minhas irmãs, o amor, ele começa na admiração. Exatamente, o amor ele começa na admiração. Eu admiro uma qualidade, um jeito, um posicionamento, uma maneira de ter uma opinião própria. Admiração. Com a admiração vem um amor. Mas se eu não admiro, eu não amo. O amor começa na admiração, minhas irmãs. E se você é uma mulher que está se entregando, amando, mas deixando de se amar, deixando de se cuidar, você está fazendo algo contra você própria. E isso sim pode fazer você não ser amada. Eu anotei aqui algumas frases que eu irei ler para vocês. O homem se apaixona por quem você é. E quando você deixou de ser quem você é? Você lembra o que você era no início da relação? A sua personalidade não forte, mas única, porque você é única, minha irmã. Entre bilhões de pessoas nesse planeta, você é única. Você tem um único cheiro. Você tem um único jeito. Você tem uma única visão. Ninguém tem visão igual. Pode ter parecido, mas igual não tem. Então o homem se apaixona por quem você é. E quando você mesmo esqueceu de quem você é? Entende? Quando ele olha para você e não vê mais quem você é. Porque um dia ele se admirou, se apaixonou, amou. Isso é para quem está falando que não está sendo amada. Não está sendo amada dentro do relacionamento ou nunca foi amada. Então o homem se apaixona por quem você é. Ele vai se apaixonar por aquilo que ele admirar. E quando você perde toda a sua essência? Porque às vezes ele te pede até para te testar, minha irmã. Vamos ver se ela tem uma essência própria, uma personalidade própria. Eu vou falar que eu não gosto da tal cor de cabelo dela. Ela trocou. Aí, imediatamente após alguns dias, ela volta numa cor que ela gostava. E ele falou que não gostava. E por ele falar, ela já abriu mão. Ou seja, ela vai se esvaziando dela. E às vezes ele está te testando. Por quê? Porque ele quer saber se você é quem um dia ele se apaixonou. Então, minhas irmãs, claro, há algumas coisas que ele vai te pedir para mudar, que é para o crescimento do relacionamento, para aperfeiçoar o relacionamento, e que de fato faz mal. Mas tem coisas que ele pode pedir que, se não for te testando, talvez é removendo a sua essência, a sua personalidade própria. Agora, fato é que você é única. Então, quanto mais você se aproxima e conhece a pessoa, mais você admira. Quando ele se aproxima de você para conversar, para te pedir uma orientação, para te pedir um conselho, para te falar a respeito de algo assim por alto, esperando você de um posicionamento seu, será que ele está admirando a sua forma? Ou existem mulheres, minhas irmãs, que têm medo
de se posicionar. Por quê? Porque, se eu falar isso, eu posso desagradá-lo, eu posso irritá-lo, eu posso perdê-lo. Minhas irmãs, eu acredito assim, se você não se posiciona no momento que tem que se posicionar, você se torna uma mulher sem personalidade, por medo de desagradar. E lembrando, você pode desagradar hoje, mas amanhã ele fala, poxa, bacana, aquele dia eu não concordei com ela, mas de fato, não é que ela estava certa? E quando você se anula? E quando você deixa de ser ou deixa de pensar o que você está realmente pensando? E pior, concorda sem estar concordando. E pior, diz uma coisa às vezes que não é nem verdadeira para agradá-lo. Entende, minhas irmãs? Se você se abandonar de quem você é, o amor pode sim acabar. Porque quando ele te admirou para depois te amar, ele te amou porque admirou. O amor começa na admiração, minhas irmãs. Então, vamos refletir mais frases aqui que eu anotei, tá bom? Muita gente fica bonita depois que você conhece. Quando ele se aproximou de você para te conhecer, ele foi te achando bonita, foi achando você mais bela do que você é por fora, porque ele foi conhecendo dentro. É essa mulher que você tem que trabalhar, minha irmã. Há mulheres trabalhando só para a mulher da parte externa. As mulheres trabalham pesado na mulher externa, na aparência, na beleza externa, mas e a beleza interior? Essa você tem que trabalhar, minha irmã. Então, qual é a mulher que o homem ama? Como ser amada? Já estamos aqui dando as respostas. Quando você se anula, você perde a sua identidade, perde a sua essência. E o fato de perder a sua personalidade não é ficar batendo boca, que a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela não fica ali impondo numa raiva, numa dureza. Não. Ela fala com mansidão, ela fala de uma forma muito inteligente, muito sábia. À luz da palavra de Deus, ela traz a opinião dela. Ela traz o quê? O entendimento que ela obtém. Ela traz o que ela sabe. Com sinceridade, com verdade, com pureza. Isso tudo é muito lindo, minhas irmãs. Isso são riquezas que você, ao se posicionar, você vai exalar. Não uma mulher briguenta, rixosa, batendo boca. Isso não pode. Então, quando você se anula, você perde a sua identidade e perde a sua essência. Tenha sua opinião e personalidade e se ame, pois quem se ama é admirável. É sobre isso que eu quero falar. Minhas irmãs, quando você tem um hobby, quando você tem uma paixão, quando você tem algo que você cuida, se dedica, seja o que for, né? Um hobby, você gosta de escrever, então você é apaixonada por isso, você gosta de escrever, você se dedica um tempo para isso. Isso tudo é o quê? É seu gostar, seu jeito. Então, assim, você antes do relacionamento, ele por te admirar, né, por te observar, ele começou a admirar e começou a te amar, ele via muitas coisas. Você casa e você perde tudo isso. Por que perde? Porque só quer agradá-lo. Você se abandona pelo caminho. Você não cuida de você mais. Você não faz mais o que você gosta. Por exemplo, essa situação do hobby. Né? Você tem um hobby, você gosta de pintar quadros. Você gosta de escrever. Você gosta de ir na praia, sentar e ficar de frente a uma assentada. Uma paixão sua. Mas você vai se esquecendo. Aí ele mesmo pergunta, onde está aquela mulher que um dia eu conheci? Então, minhas irmãs, fica essa reflexão e essa meditação. Porque há mulheres que por querer tanto agradar, tanto concordar, já não são mais interessantes para os seus maridos. Por quê? Porque ela se perdeu, se esqueceu pelo caminho. Ela se abandonou. Ela abandonou até o hobby que ela gostava. Ela abandonou coisas que um dia ele admirou. Então, observe isso, minhas irmãs.
Observe, porque o amor começa na admiração. E quem se ama se torna, assim, uma pessoa admirável. E quem ama também se torna encantadora. Que depois falaremos sobre isso em outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Para você receber todo o conteúdo deste canal. Que Deus abençoe todas vocês e fiquem com Deus. Um forte abraço.